Os conflitos na face da Terra se tornaram muito comuns desde que o mundo é mundo. Na verdade, desde que o ser humano se entende por gente e começa a refletir sobre sua própria existência e sobre suas próprias necessidades, os conflitos eles existem porque há uma necessidade humana e uma dificuldade por parte de outras pessoas que também necessitam e querem aqueles mesmos recursos. Os conflitos que existem por conta de questões religiosas, ideologias. Esses são os piores conflitos que nós podemos lidar no nosso dia a dia e os povos de diversas partes do mundo já tiveram essa oportunidade. É sobre esse assunto que eu quero tratar no vídeo de hoje, logo após a nossa vinheta. Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, eu sou Denilson Douglas, o apresentador deste canal, e eu espero que você esteja muito bem e que todos os seus projetos sejam bem-sucedidos. Você que é o nosso inscrito e que nos honra com a sua presença aqui no canal Vigilante da Razão, meu muito obrigado. E você que caiu de paraquedas no canal, receba meu caloroso, meu cordial abraço, você de diversas partes do Brasil, dos 27 estados da Federação Brasileira, um forte abraço. Também, se por um acaso você está fora do Brasil, também sinta-se abraçado por Denilson Douglas, esse que vos fala. E como eu falei na introdução, no vídeo de hoje, nós queremos falar a respeito dos conflitos, os conflitos religiosos, a fé e seus conflitos. Nós sabemos, porque a história ela é rica em detalhes, de conflitos que ocorreram por conta de questões de fé. Há momentos em que a fé produz conflitos entre as pessoas e entre os povos, até mesmo nos dias de hoje. Por exemplo, as cruzadas cristãs que ocorreram ali por volta do século XI até o século XIII. Essas cruzadas, elas enfrentaram principalmente os muçulmanos e toda a sorte de hereges que se opunham à Igreja Católica. E através das cruzadas, eles, os cavaleiros templários, todos os soldados ali daquele movimento, eles faziam um trabalho duplo. Eles defendiam o cristianismo e também defendiam a posse das terras conquistadas ou a conquistar pelos povos romanos. Essas cruzadas ficaram muito famosas porque lutavam em nome da fé também. A Guerra dos 30 Anos, que ocorreu entre 1618 e 1648, foi um conflito entre católicos e protestantes que marcou a Europa naquela época. As pessoas às vezes esquecem ou não sabem que a transição do catolicismo para o protestantismo de muitos povos que eram predominantemente católicos e agora passavam a aceitar uma nova visão de mundo, no que diz respeito a alguns preceitos católicos, essa aceitação não foi tranquila. E houveram muitas guerras, sim, em alguns países da Europa. Sobretudo os países da França e da Alemanha entraram em conflitos para defender cada um o seu ponto de vista católico ou protestante. Conflitos de intolerância religiosa no Brasil ocorrem muito nos dias de hoje e historicamente já ocorriam também esses conflitos por intolerância religiosa, que é quando um segmento religioso é preconceituoso com outros e simplesmente não tolera a existência de outro segmento religioso. Isso é muito presente aqui no nosso país e também em outros países mundo afora. Então são exemplos de conflitos. Quem nunca ouviu falar dos conflitos da Irlanda do Norte, a Irlanda do Sul, parte protestante, parte católica, brigando ali, tentando preservar
a sua soberania e também defender aquilo que eles acreditavam. Então, historicamente, os conflitos de fé, os conflitos de crença estavam presentes no decorrer da história e estão presentes nos dias de hoje também. Por muitas pessoas, por muitos estudiosos, principalmente aqueles que tentam dividir questões religiosas de questões territoriais, de questões históricas, de questões de direito de exploração dos recursos naturais em alguns locais onde existem guerras, existem conflitos, elas dizem que a questão religiosa tem um sentido, tem uma importância secundária na existência desses conflitos. E o que é que eu acho? Eu penso o seguinte, eu penso que por mais que a questão religiosa sirva como um pano de fundo para os conflitos que envolvem interesses financeiros, econômicos, enfim, toda a sorte de interesses humanos e seculares, mas é claro que a religião ela fornece um fôlego a mais, um incentivo a mais para que esses conflitos se desenrolem e de forma muito trágica envolvam a morte e a eliminação de povos inteiros em nome da fé. Isso porque religiões como o cristianismo, como o islamismo, defendem o fundamentalismo religioso. Por muitas vezes, muitos membros dessas religiões, eles se acham superiores aos demais povos e por conta disso, eles entendem que os povos infiéis, muitos se referem como infiéis, como hereges, merecem ser aniquilados, não são dignos, porque vão de encontro com tudo aquilo que faz parte da doutrina que eles aceitam, que eles adotam, certo? Agora, há muita ufania, há muita arrogância, há muita supervalorização de mitos regionalistas, lendas, crendices, há muita coisa em jogo que acaba por terminar com a ocorrência de guerras, a ocorrência de conflitos dos mais diversos. Não existe uma solução mágica para estes impasses. Alguém pode perguntar, sim, Denilson, mas tu fala isso, aquilo, outro. Qual seria a solução? Não existe solução mágica. Esses conflitos, eles vão existir desde que um povo queira algo que o outro povo também quer, ou desde que um povo se ache superior em detrimento dos demais. Sempre haverá essas guerras. Sempre haverá essas guerras. A visão de mundo de um povo, em detrimento dos demais, esse é o grande desafio que, em alguns aspectos, é impossível, é inconcebível, pelo menos na mente dos religiosos. É preciso que essas visões de mundo diferentes, por mais que sejam divergentes, elas coexistam. Elas existam de forma que um povo não anule outro povo por suas diferenças. É por isso que, há um certo tempo, nós abolimos o favorecimento desta religião em detrimento das outras. É por isso que nós apoiamos o Estado laico. Por quê? Porque os direitos do ser humano são irrevogáveis, são imprescritíveis e invioláveis, pelo menos no papel, e precisa sair do papel. Então, se você tem uma fé diferente da minha, ou se eu não tenho fé e você tem, isso não te torna melhor do que eu, certo? Mas não existe solução mágica. A solução seria nós valorizarmos cada dia mais um Estado laico. Cada dia mais nós valorizarmos ideias livres de preconceitos e de conceitos arcaicos na nossa sociedade e nas sociedades estrangeiras também. Isso é fácil? Não, não é fácil. Mas, no meu entender, é uma das soluções, ou é o início das soluções. Enquanto houver essa eleição de um povo em detrimento de outro, haverá conflito. A prova disso foi o que aconteceu com os judeus, quando alguma pessoa
se achou superior aos demais e achou que, por se sentir superior aos demais, aquela nação deveria anular, aniquilar, extirpar do seu convívio os povos estrangeiros. Então, isso não pode acontecer no meu ponto de vista. Nós precisamos dar sinais de civilidade, de civilização. E lembrar uma coisa muito importante também, que muita gente esquece. Num conflito, todos os envolvidos perdem. Todos os envolvidos perdem. Nos conflitos, todos perdem. Um pouco daqui, um pouco dali. Uns perdem mais, outros perdem menos. A grande questão é que a força motriz dos conflitos está na recusa de um lado de perder em detrimento do outro. Todos querem ganhar. Aí fica difícil. Fica muito difícil. Gente, eu vou encerrar esse vídeo. Esse foi um vídeo rápido, mas eu quero dizer o seguinte. Precisamos nos livrar das amarras do fundamentalismo religioso. Como precisamos também nos livrar de pensamentos de arrogância, pensamentos de superioridade, uma supervalorização do ego, né? Também chamado de egocentrismo. Precisamos nos livrar de tudo isso. É claro que a mudança tem que começar em nós. Não podemos esperar que uma nação mude, que um povo mude, que milhões de pessoas mudem, se nós mesmos não pensarmos diferente. Então está na hora de eu e você repensarmos os nossos conceitos, repensarmos aquilo que nós defendemos. Se é que nós defendemos alguma coisa, nós precisamos saber que aquilo que nós defendemos define quem nós somos. Então, se você defende o exclusivismo, se você defende o preconceito, se você defende o machismo, se você defende o fanatismo, se você defende a aniquilação dos diferentes, então isso fala algo muito sério a seu respeito e que você possa refletir. E quando for o momento, por favor, não hesite em repensar os seus conceitos, tá certo? Pessoas diferentes precisam ser respeitadas. Se você considera os diferentes como lixo, como escória da sociedade, por favor, repense os seus conceitos. Tá certo? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo. Até mais.